Boa noite, irmãos. Diz assim a palavra de Deus. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo, guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhe disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Messias, Cristo, Messias, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Lucas capítulo 2, verso 6 ao verso 12. Então, nós temos aqui o início da história da alegria do povo de Deus, dos santos de Deus, que esperavam o cumprimento da grande promessa de Deus, de enviar a salvação eterna àqueles a quem foram destinadas a promessa de vida eterna, A expressão a todos, salvar o mundo, envolve a questão da nulidade de fronteiras, que porventura separariam os eleitos de Deus, fosse dentre o povo hebreu, dentre os gentios. É nesse sentido que vem a palavra mundo. A notícia de que nós somos salvos, ou a certeza da nossa salvação, é motivo de paz de espírito e de alegria para todo o povo de Deus, não é mesmo? É reconfortante a gente deitar a cabeça no nosso travesseiro, às vezes com uma certa idade, como eu ou mais, e de repente aquele que traz consigo uma patologia cardíaca e que sabe que pode deitar e não acordar no dia seguinte, e ter então ido ao repouso eterno, ou como muitos costumam dizer, ao encontro do Senhor. Isso é motivo de muita alegria. E é sobre isso que nós queremos falar hoje, do Deus que nos proporciona alegria, mesmo em dias de tanta aflição, mesmo em dias de tantas ameaças, de tantos rumores assustadores de coisas ruins que podem acontecer. Tanto individualmente, aquele que sai de sua casa para ir ao trabalho, como nós temos visto com frequência na TV. Aliás, é assunto de todo dia em certos canais de TV. Como entre certas nações, que estão vivendo sob bombardeio de potências, outras estão em guerras e rumores, ameaças de guerra, como temos visto essa semana, o Japão fazendo declarações a respeito da possível invasão da China, invasão de Taiwan por parte da China, e a iminência de um conflito mundial, que é o que aconteceria, pois o Japão é protegido por bases militares norte-americanas, inclusive com mísseis nucleares. Então nós vivemos dias assim. Mas eu quero falar da satisfação que devemos ter, da alegria que devemos manter como uma chama acesa em nossos corações, por sermos salvos. E é interessante, ainda ontem eu ia preparar o almoço e
tinha frango para fazer e eu não tinha limão em casa. Então eu fui a um comércio aqui próximo, cujo dono é um senhor evangélico de uma certa denominação, que eu não vou citar o nome, e ali a gente brinca, conversa, ele é vizinho meu, mora do lado da minha casa, e no final ele disse para mim a seguinte frase: mas nisso tudo o importante é a gente permanecer fiel, não esmorecer até o fim, para não perder a eternidade. Palavras, é claro, de alguém que não tem certeza da salvação. Até diz que tem, né? Porque o pensamento dessas pessoas, e eu tenho um colega que hoje é pastor, e nos anos 90 nós congregávamos numa denominação, e ele já tinha esse pensamento, e essas pessoas convergem para esse tipo de igreja. Falando rapidamente, o pensamento dessas pessoas são o seguinte: o Senhor Jesus, ele veio ao mundo e foi à cruz, e fez o sacrifício para a nossa salvação. Mas a manutenção da salvação e a certeza de vida eterna depende de mim. Depende de nós. Porque se formos fiéis até a morte, dizem eles, aí receberemos a coroa da vida. Para eles, coroa da vida é salvação. Enquanto que nós vamos estar vendo que o nosso Deus é um Deus tão maravilhoso que ele não deixou de maneira nenhuma sobre nossa responsabilidade a certeza e a segurança da nossa salvação. Agora, ele é um Deus que trabalha conduzindo o seu povo, admoestando, corrigindo, disciplinando, como aconteceu com Israel. Nós vamos estar vendo uma passagem que se refere à grande disciplina que Israel recebeu antes de Roma, que foi o cativeiro babilônico. Houve outras oportunidades em que Deus tratou usando a Grécia, usando a Pérsia, mas nada se iguala ao que se deu no cativeiro babilônico e posteriormente ao que foi feito por Roma. No Evangelho de Lucas, capítulo 10, o Senhor se manifesta com alegria em certo momento em que conversava com seus discípulos. O texto diz assim: naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Vejam as colocações que o Senhor faz, palavras selecionadas para nos levar a se apossarmos de um sentimento muito bom e muito preciso. Revelaste às criancinhas, assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Tudo por meu Pai me foi entregue. E ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai. E aquele a quem ele quiser revelar. Ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho e aquele a quem ele o quiser revelar. Então veja que nós podemos conversar. Eu já tive a oportunidade de conversar com espíritas, com católicos, com budistas, e todos conhecem a Deus. Pentecostais, neopentecostais, todos conhecem a Deus. Mas quando você explora no coração dessas pessoas, através de um diálogo mais prolongado ou de uma convivência, sobre o que ele tem dentro de si como certeza dessas promessas maravilhosas da salvação, de que nós não seremos salvos, nós somos salvos. E aguardamos a volta do Senhor
se morrermos, iremos para um lugar de descanso, para que na volta do Senhor nós sejamos trazidos de volta e sejamos ressuscitados. E depois os que estiverem vivos serão transformados e, possuindo igual natureza, seremos elevados às nuvens. E você não encontra essa certeza na vida dessas pessoas. Vejam que interessante. Tudo por meu Pai me foi entregue, continua ele. E ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai. Ninguém. Esse ninguém aqui me leva a crer que nem os anjos. Porque este conhecer aqui não é um conhecer de ver, não é um conhecer contemplativo. É um conhecer profundo, um conhecer de quem adentrou aos secretos planos de Deus e, portanto, entende os mistérios de Deus, ou entenderia, e, portanto, não teria nenhuma dúvida, nenhuma confusão. Ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai. Parece uma contradição, pois no Evangelho de João, ele diz aos seus discípulos: agora vocês me conhecem. E eu já não chamo mais de servos, chamo de amigos. E ninguém conhece quem é o Pai senão o Filho. E aqui vem uma parte importante: aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes, em particular: bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes, e não viram. E ouvir o que ouvis, e não ouviram. Então, o privilégio que o Senhor reservou para nós, e em particular de forma especial para aqueles que foram escolhidos como seus discípulos, é uma coisa gloriosa, maravilhosa. Maravilhosa. Né? Então, nós temos que entender que o plano de Deus, ele é um plano que, entre outras coisas, nos traz certeza, e certeza que enche o nosso coração de alegria, de felicidade. Embora as circunstâncias da vida, os problemas que nos cercam e que nos acompanham muitas das vezes, alguns deles, por longo período de nossas vidas, ou de uma determinada fase até a hora da nossa partida, da nossa morte, não são potentes, todavia, para abalar a nossa alegria em Deus de sabermos que tudo aqui é passageiro. Tudo é passageiro. A partir do momento que tivemos um encontro com o Senhor, que o Senhor nos achou e colocou em nós o seu Espírito, a herança eterna nos está garantida e nada pode mudar esse quadro. Minhas crises de fé, se houver e haverão, elas não são capazes de nos tirar das mãos daquele a quem fomos entregues. No Evangelho de João, deixa eu marcar aqui esse texto principal. O Senhor deixa bem claro isso no capítulo 6 de João. Todo João 6, a partir do verso 37. Tudo que o Pai me dá, virá a mim. Todo que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim,
de maneira nenhuma o lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Então, a convergência dessas passagens, dessas revelações, vem para nos encher de esperança e de alegria e nos trazer segurança, não obstante as aflições que estão previstas para os nossos dias e que não são poucas, mas que nós devemos vigiar nossos corações. E quando o nosso coração se vê abalado, se vê estremecido e tenta suscitar a dúvida que vem sempre com aquele si maligno, do qual nós falamos no último vídeo, nós lancemos mão das palavras e acendamos a fé do Espírito que habita em nós, para que possamos nos fortalecer. Como eu disse no início, Deus é um Deus que tem o seu povo e ele tem planos para esse povo. E os planos, os projetos de Deus são bem definidos. Eu quero ler aqui uma passagem em Isaías 45. O profeta aqui ele está falando já no processo do cativeiro babilônico, onde está chegando o finalzinho, aonde Deus está levantando um rei, um príncipe da Pérsia, hoje do Irã, né? Chamado Ciro, e que agora já passando dos 70 anos do cativeiro babilônico. E Deus tinha profetizado por Jeremias que o cativeiro seria de 70 anos. E Daniel, o profeta que estava no cativeiro, nós conhecemos o livro do profeta Daniel, ele percebendo pela contagem da profecia de Jeremias, de quando Jeremias profetizou, o ano que Jeremias foi usado por Deus para proferir aquele vaticínio, aquela profecia. Ele então começa a clamar ao Senhor. É neste mesmo período aqui. E Deus fala algo que, se nós isolarmos do contexto, não entendermos que Deus está falando ao seu povo, se referindo ao período que foi o período de trevas para eles, que depois de terem passado pelo processo de luz, que é aquele período em que eles são tirados da escravidão do Egito, vendo toda a glória de Deus, vendo toda a majestade de Deus em suas manifestações poderosas, com as pragas caindo sobre o Egito, a destruição de Faraó e seus exércitos, a condução maravilhosa pelo deserto, com uma coluna de fogo à noite para aquecê-los e iluminá-los, e durante o dia uma nuvem que os cobria do sol escaldante. Eles agora, no cativeiro babilônico, viram as trevas. Em Isaías 45, versículo 7, diz assim: eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. No versículo 15 diz assim: verdadeiramente tu és o Deus que te ocultas, o Deus de Israel, o Salvador. Juntando essas partes, nós podemos ver que em certos momentos nós olhamos para as ações de Deus e às vezes o povo de Deus, agora nos referindo mais a Israel do que o povo da nova aliança, ele é o Deus que está presente e às vezes ele é o Deus que nós clamamos e ele parece que se escondeu. E quando nós precisamos, quando nos tornamos irredutíveis em nossa jornada terrena, ele cria as trevas. Ele forja o mal para nos trazer de volta a sua presença
e nos colocar em perfeita comunhão e harmonia com Ele. Voltando ao Novo Testamento, nós temos assim essa declaração, essa certeza de que nós precisamos crer na palavra de Deus. Nós precisamos manter acesa esta chama viva, que é o seu Espírito que habita em nós. Porque os mistérios de Deus são muito grandes. O apóstolo Paulo, em Romanos, ele vem discursando na Epístola aos Romanos, falando da justiça de Deus, depois ele fala do amor de Deus e da lei de Deus, e ele vai avançando, depois ele entra na nova aliança, falando dos eleitos de Deus, e chega no verso 11, capítulo 33, ele declara: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Com essas palavras eu quero dizer que fica difícil nós entendermos certas doutrinas religiosas, eu vou chamar assim, que ignoram a grandeza e a glória do Deus que é poderoso para pegar um povo que decidiu se desviar da sua presença, que decidiu odiá-lo. A descrição que nós encontramos nos profetas, nas palavras do próprio Senhor, é de um povo que o odiou. Mas acontece que a escolha não é do povo que faz a Deus. É Deus quem nos escolheu. E se Ele gostou de mim, não obstante o meu estado de pecaminosidade podre, deplorável, e Ele tem meios para me purificar e me quer na eternidade com Ele, ninguém, nem mesmo eu, tem como impedi-lo. Então, nós devemos abandonar todo o pensamento de dúvida e nos encher de sentimentos de alegria, como a gente vê aqui em Lucas, quando ele se alegra no Espírito e diz que Deus ocultou o seu plano soberano a sábios e inteligentes e decidiu revelar a criancinhas. Por criancinhas, ele está se referindo a mim, a minha esposa, a você, a todos aqueles que com sua simplicidade de vida vive com um sorriso de orelha a orelha, porque sabe que as agruras da vida, os sofrimentos do mundo, não pode sufocar a alegria da nossa salvação. Ele traçou um plano maravilhoso, ele fez tudo perfeitamente. Foi à cruz, derramou seu sangue, derrotou por fim o príncipe deste mundo, assumiu o total poder e agora está destronando todas as autoridades constituídas por Deus durante a criação e que no seu estado de rebelião não está obedecendo como deveria. E quando ele colocar todos os seus inimigos por estrado dos seus pés,
então virá o fim. E aí nós vamos viver em plenitude a alegria de termos sido escolhidos, de termos sido eleitos e salvos por Deus. E nos regozijarmos, olharmos em volta e vermos todos que nós conhecíamos na vida aqui na Terra, todos que nós conhecemos no passado, e todos aqueles sobre o qual ouvimos falar da história bíblica, e dizermos que maravilha, nenhum se perdeu. Nenhum se perdeu, como ele declara na sua oração, falando ao Pai: guardei todos que tu me deram, e nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição, qual para isso já estava predestinado. Então, que possamos compartilhar dessa alegria. Meu irmão, minha irmã, compartilhe dessa alegria no seu dia a dia. Levante-se cada manhã, relembrando a gloriosa certeza de que você é um filho e uma filha de Deus. Porque para isso, ele se esforçou, ele trabalhou. Ele trabalhou para que nós pudéssemos ter uma vida, como eu disse há pouco, não obstante as lutas desses dias. E nós sabemos os que as profecias nos falam sobre as lutas desses dias, que são muitas. O esfriamento do amor. Como nós combatemos isso tudo? Combatemos mantendo acesa, avivando a chama da certeza da nossa salvação e da nossa comunhão com Deus. No capítulo 12 de Lucas, para finalizar, ele aconselha, verso 31, buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o seu reino. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabe, aonde não chega o ladrão e a traça não rói. São palavras que vêm não para produzir pensamentos, ideias positivistas. Elas são sementes que têm que ser semeadas em nosso coração para gerar árvores que deem frutos no dia a dia e nos momentos mais difíceis nós possamos espiritualmente lançar mão desse fruto e comer e saber que saciando a nossa angústia para enfrentar as lutas que tão de perto nos assedia, nós possamos manter a alegria da vida eterna. Certos que aquele que prometeu é fiel para cumprir. É fiel para cumprir. Você é salvo. Você é uma salva. Alegre-se nisso. Regozije-se nisso. Você está selado, você está selada. Algumas coisas podem até atingir o nosso corpo físico, mas o nosso espírito, esse é intocável. Uma boa semana e que o eterno Deus de paz e toda consolação seja conosco em todos os momentos. Amém.